Pessoal, vamos lá então dar uma olhada em tudo que a gente vai aprender aqui durante a escalada imobiliária. Como que o curso foi feito e como que a gente vai estudar os temas propostos aqui no curso. Então, a escalada imobiliária foi elaborada com base no meu trabalho. Então, nós fizemos um mapeamento da atividade que eu tenho aqui, das obras e do negócio que eu faço a gestão, e com base nesse mapeamento, a gente criou então um curso dividido em módulos. E para isso eu vou mostrar para vocês aqui agora como que funciona o fluxo do meu trabalho, do começo, desde a aquisição do terreno, até o final, o encerramento da empresa e distribuição dos resultados, né? Se a gente der uma olhada aqui, numa linha do tempo, a primeira coisa que eu faço é a aquisição do terreno. Então aqui, por enquanto, não importa muito se o terreno vai ser permuta por unidade futura, se vai ser uma compra, se vai ser uma permuta financeira, né? A gente vai ver isso durante o curso. Mas a primeira coisa que eu faço é encontrar um terreno, tá? Depois que eu encontro um terreno, eu faço então uma viabilidade preliminar. O que vem a ser a viabilidade preliminar, né? Muitas vezes um corretor ou aparece um terreno de alguma outra forma para mim e esse terreno está no mercado, ele está à venda. Então a gente tem um tempo curto para poder fazer uma análise rápida e fazer uma proposta no terreno. Essa é a viabilidade preliminar. E para isso aqui eu utilizo uma planilha que eu desenvolvi, que a gente vai ver durante o curso, para poder entender se esse terreno atinge ali os critérios mínimos de viabilidade para a gente. Eu faço então um estudo de mercado, basicamente fazendo uma pesquisa na internet, e aí tem uma metodologia para a gente poder fazer isso, e faço um estudo de custos, tá? Depois de fazer uma reunião ali com o engenheiro e entender o que daria para fazer naquele terreno. Aí então a gente tem o valor de mercado, o estudo de custos, e a gente tem esse intervalo. Esse intervalo aqui é a viabilidade, tá? Que nessa planilha a gente tem alguns parâmetros, então assim, quanto que a gente pode pagar no terreno, nesse caso aqui, né, eu faço financiamento da obra com capital de investidores. O quanto que seria o investimento dos investidores, qual que seria o meu pagamento nesse projeto. Então, se na planilha a gente atingir todos esses parâmetros, existe um indicativo dentro da viabilidade preliminar que esse pode ser um bom projeto. Então, o que a gente faz? A gente faz uma proposta. O objetivo da viabilidade preliminar é muito mais eliminar aquele projeto que pode ser ruim, porque a gente dá uma forçada na barra aqui, né? Eleva um pouco o custo, faz uma pesquisa de mercado ali um pouco mais segura. E aí, se a gente tiver indicativos de que esse pode ser um bom projeto, a gente faz uma proposta utilizando um contrato de opção de compra, que a gente vai estudar aqui durante o curso. A gente vai ter a oportunidade de ler o nosso modelo de contrato, que você já tem acesso aí, e discutir como que funciona o contrato. Mas, via de regra, esse contrato reserva para a gente durante 90, 120 dias a posse provisória do terreno para que a gente possa avançar e fazer então uma viabilidade detalhada. E aí o que vem ser a viabilidade detalhada? Lembra aquela pesquisa de mercado que eu fiz ali na viabilidade preliminar? Agora na viabilidade detalhada eu vou fazer a validação daquela pesquisa de mercado. Então eu aqui na prática, como que eu faço? Eu pego essa pesquisa que eu fiz, que existe um formato para isso, a gente vai estudar aqui no curso. Vou até as imobiliárias da região que atende ali ao redor daquele terreno, faço uma reunião com eles e converso sobre o projeto. Eu apresento lá a minha pesquisa de mercado e converso com eles. Como que está sendo os negócios aqui nessa região? Esses preços se confirmam? São esses valores mesmo que vocês estão trabalhando? E eles vão confirmar isso para mim. Essa reunião é muito importante porque a gente valida o preço, a gente valida o produto. Às vezes a imobiliária dá um feedback para a gente, fala, ó, esses produtos que você pesquisou, né, nas suas amostras, estão anunciados, mas a gente tem informações aqui de que o mercado, na verdade, quer outra coisa. Porque, às vezes, num stand de vendas, tem cliente que não compra e fala lá, eu queria um apartamento, mas eu queria com sacada. De repente, não tem sacada. Então, existe ali uma demanda reprimida, que a gente só vai conhecer fazendo validação com o imobiliário. Então, essa fase aqui, na viabilidade detalhada, essa etapa número 4, é importante por isso, porque a gente valida o preço que a gente pesquisou, a gente valida o produto e a gente valida o formato de financiamento. Porque se eu avançar nessa reunião aqui com as imobiliárias, e aí eu explico para eles como que eu vou financiar com capital de investidores, o investidor vai entrar participando com tanto, vai ser assim, vai ser assado. A maioria das vezes a imobiliária até se propõe a captar investidor junto comigo. E aí então eu avanço e faço o contrato.
Se for uma permuta por unidade futura, aqui eu vou fazer um contrato de permuta por unidade futura. Se for um contrato de compra e venda, aqui vai ser um contrato de compra e venda. Se for uma permuta financeira, aqui vai ser um contrato de permuta financeira. Tá? E a gente encerra o negócio aqui. O negócio de aquisição do terreno. Né? E a gente parte então, eu parto então aqui no caso para aprovação do projeto. Então, eu fiz a viabilidade preliminar, fiz o contrato de opção, viabilizei o projeto ali com números reais da viabilidade detalhada. Eu esqueci de falar para vocês aqui, ó, da viabilidade detalhada. Depois que eu faço as validações com a imobiliária, na viabilidade detalhada, a gente já faz, investe em projeto para a gente poder obter os quantitativos e fazer o custo real, tá? Porque aqui na viabilidade preliminar a gente usa o número de referência. Então aqui na viabilidade detalhada é detalhada mesmo. A gente vai lá na imobiliária, valida o número e depois do outro lado faz o custo ali detalhado com base nos quantitativos de projeto já, tá? E aí faz o contrato de negócio e avança então para aprovação do projeto. Então esse é o fluxo que eu utilizo aqui hoje. Inclusive agora, nesse momento, eu estou com um projeto que a gente vai usar como estudo de caso aqui no curso, que eu estou nessa fase aqui entre a viabilidade detalhada e a aprovação do projeto. A gente está bem nessa fase aqui finalizando, tá? O que vem a ser a aprovação do projeto? É a aprovação do projeto na prefeitura. Então a gente vai usar esse projeto aqui, que a gente fez a viabilidade detalhada, para poder dar entrada na prefeitura e aprovar o projeto. Qual é o passo seguinte que eu sigo? A captação de investidores. Então aqui no meu caso, tá? O curso é baseado, vocês vão ver aqui, nesse fluxo do meu trabalho. Quando eu dou entrada na aprovação do projeto, eu espero ali o primeiro, o segundo comunique-se. Né? O que vem a ser o comunique-se? Tudo que a prefeitura encontra de errado no projeto, ela comunica a gente e explica o que está errado ali. Isso aqui se chama comunique-se. Tá? No primeiro e no segundo comunique-se da prefeitura, a gente já consegue enxergar se o projeto vai ter grandes alterações ou se ele vai seguir tranquilo. Feito isso, né, eu já, a partir do momento que eu passei a conhecer os comuniques, eu dou então andamento na captação dos investidores. Então eu já posso ir para o mercado fazer esse trabalho. E para isso eu elaboro um plano de negócio e a gente tem aqui um instrumento que nós elaboramos para poder fechar o negócio com o investidor. E a gente vai estudar aqui os pilares da captação de investidor, como que a gente faz essa tratativa, como que a gente negocia, como que a gente apresenta. Esse trabalho aqui, depois de aprovar o projeto, que eu faço, que é a captação dos investidores. Assim que eu faço a captação dos investidores, então eu vou para a abertura da SPE. E esse aqui é um momento especial para mim, tá? Porque a partir do momento que eu abro a SPE, o terreno vem aqui para a SPE, o projeto aprovado vem para a SPE, os investidores vêm para a SPE e a gente já faz a primeira capitalização. Os investidores já fazem o primeiro aporte para a gente poder dar sequência no trabalho e começar a obra, tá? Então eu dou entrada, se eu for fazer vendas, lógico, eu dou entrada no processo de incorporação, que se a gente for fazer vendas durante a obra, é um requisito legal. A gente tem que fazer o processo de incorporação. E aqui entra uma parte de planejamento contábil que a gente tem que fazer, de opções, né, de como que vai ser o nosso caminho aqui. Se eu vou optar por fazer vendas e fazer adesão ao RET, que é o Regime Especial de Tributação, é um caminho. Se eu não for usar o RET, é outro caminho. Então aqui tem uma questão aqui de planejamento contábil que a gente já vou mostrar para vocês no curso ali como que vai funcionar, tá? E encerrada o processo de incorporação, eu inicio então a execução da obra. Eu começo a execução do prédio, tá? E aí aqui dentro a gente tem gestão de mão de obra, compras, fluxo de caixa, a gestão do dia a dia, né? O financeiro, a entrega para a contabilidade que a gente deve fazer, enfim. Aqui tudo isso durante a execução da obra. E eu também faço a gestão de marketing e vendas, especialmente se tiver vendas. Se não tiver vendas, eu não faço a incorporação e não tenho gestão de vendas. E quando que eu não faço vendas? Quando o prédio é construído para poder somar aqui na nossa carteira de locação, tá? Mas quando a gente faz vendas, tem aqui a estratégia de marketing e vendas. Então, hoje no mercado, eu tenho aqui exemplos, tá, de imobiliárias que a gente faz parceria, que ela assume toda a parte de marketing e vendas, negociando ali o percentual de comissão. Então, o mercado trabalha ali entre 3% e 6% de comissão. Quanto mais próximo dos 6%, mais completo é o trabalho da imobiliária nessa gestão de marketing e vendas, que é um negócio interessantíssimo
da gente fazer, tá? Então, e aí eu vou para essa fase para a gente poder lançar o plantão de vendas aí durante a execução da obra, tá? E aí, por último, eu faço a legalização e encerramento da obra. Quando a gente finaliza ali, e aí entra a vistoria de bombeiro, a BITS, a CND na Receita Federal, a legalização no cartório, individualização das matrículas, a entrega e distribuição dos imóveis para os investidores se não houver venda, ou a entrega dos imóveis para os adquirentes, né, que adquiriram ali durante as vendas. Então, isso que vocês estão vendo aqui, esse fluxo que a gente acabou de passar, que tem 12 passos, é o meu trabalho hoje. Então é assim que eu desenvolvo o meu trabalho aqui. Então nós fizemos um mapeamento disso, como eu disse para vocês lá no início, né? O curso foi montado a partir do mapeamento do meu trabalho. E com base nesse mapeamento, a gente desenvolveu os módulos do curso. Então esse é um exemplo de como que a gente separou aqui o nosso fluxo de estudo, de tudo isso que a gente vai ver aqui durante o curso. A gente agrupou os assuntos de interesse. E vocês vão ver que tem coisa aqui que eu não falei anteriormente aqui no meu trabalho, porque são coisas que acontecem de maneira paralela, não diretamente ligado aqui. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A parte de conceito e plano de negócio. Então a gente vai ter um módulo, que a gente vai ter aulas falando sobre o conceito do negócio e o plano, tá? Como que a gente desenvolve o plano de negócio. O que a gente vai estudar lá nos conceitos? Como que a gente faz para fechar os números, os conceitos de localização, de custo, de projeto. Então a gente vai estudar essa parte conceitual do negócio. Logo depois, a gente vai estudar o time de trabalho e planejamento do trabalho, que nós não vimos aqui, tá? Nesse passo a passo da minha atividade. Aqui é a minha atividade nua e crua, como ela começa e como ela termina. No curso, é fundamental a gente entender o conceito, né, o por dentro das entranhas do negócio, e depois o time de trabalho. Porque a gente não consegue colocar um negócio desse aqui, ó, para rodar sozinhos, tá? A gente precisa de um time, de uma equipe para ajudar a gente. E o que é interessante, né? Como que a minha equipe aqui funciona? Qual que é a proposta aqui dentro da escalada imobiliária? É que a gente gaste o mínimo de recurso possível para poder ter o mesmo time, a mesma equipe que as grandes construtoras têm. Então, uma grande construtora, por exemplo, tem lá o setor jurídico dela. Aqui, nós vamos ter o setor jurídico, só que é um advogado especialista que vai prestar serviço para a gente lá no escritório dele. Ele vai ter outros clientes, só que vai desenvolver um trabalho aqui junto com a gente. Thiago, e o que a gente vai ver aqui de planejamento? O planejamento jurídico. O que é o planejamento jurídico? A gente vai ver lá detalhadamente, mas aqui, ó, cada passo desse aqui que a gente dá durante a nossa jornada pode ter um instrumento jurídico envolvido. O que o advogado vai fazer? Ele vai olhar para esse plano de negócio, que a gente vai estudar aqui no módulo 1, a gente vai desenvolver o plano aqui, e ele vai planejar juridicamente como que vai acontecer a sua atividade. Então, eu vou comprar um terreno, vai ser permuta por unidade futuro, vai ser compra, vai ser permuta financeira. Então ele já vai planejar o instrumento que ele vai colocar lá. Claro, sua vida vai estar muito facilitada, porque você já vai receber os instrumentos aqui durante o nosso curso, né? Então, o seu advogado, por exemplo, vai ter muito mais facilidade de desenvolver esse planejamento jurídico, né? Que é colocar os instrumentos jurídicos em sequência, de acordo com o acontecimento das coisas dentro do plano de negócio, e vincular um instrumento no outro, para que a gente crie, então, uma rede de proteção aqui no planejamento jurídico. E quando a gente fala de contabilidade, a gente tem o planejamento contábil. Por quê? Porque se você for construir para vender, é um planejamento. Se você for construir para formar carteira de locação, o planejamento é outro, tá? Se aqui na venda você, por exemplo, for utilizar o seu terreno para poder alavancar e começar a obra, dentro do planejamento contábil, você não vai poder fazer adesão ao RET. Se você não for fazer isso, for trabalhar com capital de investidores ou com capital próprio e não for fazer uma operação de crédito, você já pode fazer então lá a adesão ao regime especial de tributação. Então, o contador vai olhar para o seu plano de negócio, vai olhar para isso aqui, ó, que você vai ter que construir para o seu negócio aí, e vai fazer o planejamento contábil. E tudo isso a gente vai ver aqui dentro de um módulo específico que vai tratar do time de trabalho. Tá? E a gente vai falar então de todas as pessoas necessárias para compor esse time e te ajudar a tirar o seu projeto do papel. Não se engane, não tem como tocar isso aqui sozinho, a gente precisa de ajuda. Tá? Aqui dentro do time de trabalho está o corretor, está o advogado, está o contador, vai estar o engenheiro legal, que é o cara que vai
fazer a ponte entre a legislação e a engenharia, vai ter o escritório de engenharia que vai desenvolver projetos. Então, a gente vai falar de todos os parceiros aqui, como que a gente contrata essas pessoas e como que a gente se relaciona com elas. Depois, então, a gente parte para a busca do terreno e para a viabilidade preliminar. A gente vai pedir em detalhes aqui dentro desse módulo como buscar o terreno, como fazer o estudo de viabilidade, como que a gente faz o passo a passo de verificação, estudo de mercado, como que a gente usa a planilha, como que a gente fecha a conta na viabilidade preliminar, como que a gente faz proposta utilizando o contrato de opção de compra. E aí então a gente passa para a viabilidade detalhada. A gente vai ter um módulo em que a gente vai tratar de viabilidade detalhada, de projeto, desse processo quando a gente já tem o terreno na nossa posse. E aí a gente avança para um módulo que a gente vai estudar incorporação, constituição da SPE, os investidores. Aqui quando eu falo de SPE, a gente vai ler o contrato social que eu utilizo, que você vai receber agora no curso aí. A gente vai ler, vai estudar o contrato junto, vai falar do plano de negócio para os investidores, como fazer as captações, né? Aqui na viabilidade preliminar, a gente vai ler e estudar o contrato de opção de compra. Então, a gente vai estudar cada passo desse detalhadamente dentro do curso para que você possa implementar aí o seu projeto. E aí a gente avança para a execução da obra e gestão de mão de obra. Como contratar a mão de obra para poder tocar a obra? Será que eu tenho que estar todo dia na obra? Será que eu tenho que entender lá os detalhes da construção? Como fazer a locação de uma obra? Como traçar uma escada, né? Qual que é a estratégia que a gente vai utilizar? Porque a proposta aqui é essa. É a gente trabalhar em um negócio de incorporação imobiliária, muito mais na gestão do negócio, né? Eu aqui dedico muito mais tempo me reunindo com possíveis investidores, buscando terreno com o pessoal de engenharia, do que na obra especificamente. Então, para isso, eu tenho lá uma estratégia de mão de obra, eu tenho um mestre de obra que acompanha lá para mim, que faz a gestão técnica ali de como que as coisas acontecem. A gente vai estudar isso aqui em detalhes, né? Como fazer a gestão do fluxo de caixa, como que a gente faz processo de compras, tudo isso dentro de um módulo, tá? E depois a gente vai estudar marketing e gestão de vendas. Como que a gente faz a gestão do fluxo de vendas, como que a gente faz o marketing do processo, como fazer uma parceria com uma imobiliária para poder fazer a gestão do marketing do fluxo de vendas. Hoje é muito mais fácil a gente, entre aspas, né, terceirizar esse processo como se fosse parte ali do time de trabalho, né? A gente faz uma parceria com uma imobiliária para ela assumir essa parte aqui. E ela faz tudo, inclusive investe, tá? Eu tenho exemplo aqui de uma imobiliária parceira que ela faz tudo, ela faz tráfego pago na internet, ela faz panfletagem na rua, ela capta o cliente, faz contrato, tudo. É lógico, o advogado que a gente viu aqui no time de trabalho acompanha esse processo junto com o contador, né? Para a gente poder fazer a gestão do fluxo de vendas. Mas a gente tem um parceiro aqui que ajuda a gente a impulsionar isso. E a gente vai estudar um módulo especificamente sobre isso. E por último, a legalização, encerramento e distribuição de resultados. Então, a gente vai estudar aqui como que a gente faz a legalização, no caso de um prédio, por exemplo, que é o nosso objeto de estudo aqui. Primeiro a vistoria do bombeiro, depois a vistoria da prefeitura com a BITSE, depois a obtenção da CND e a legalização no cartório, a individualização das matrículas, como que a gente faz essa legalização até a administração do condomínio, tá? Como que a gente faz esse pontapé inicial. Então, essa é a nossa proposta, né? É assim que a gente propõe amolar o nosso machado. Como eu disse para vocês, a gente fez um raio-x no meu trabalho e condensou isso em módulos. Cada módulo desse tem diversas aulas para a gente poder estudar. E aí agora, ao longo das aulas, a gente vai conversando aí, vocês vão deixando aí nos comentários embaixo dos vídeos, a gente vai respondendo, né? Eu sempre respondo as pessoas e a gente vai conversando e desenvolvendo aí, né? Amolando o nosso machado, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula.